Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast com muito orgulho. Hoje é um programa muito especial. Vocês visualizem aqui champanhe, bolo, bolas e festa, porque hoje a gente completa 1 ano de podcast. Muitíssimo obrigada pela audiência e muitíssimo obrigada a você que segue, compartilha, fala para os amigos, né, que está inscrito, dá o joinha e tudo mais. Avisando que a gente agora está com a Lei Rouanet, então você que é um empresário que se identifica com o podcast mais querido da Granja Viana e que gosta de arte, cultura e entretenimento, fale comigo que a gente pode fazer uma parceria de sucesso. Então, hoje, para comemorar, eu trouxe uma amiga muito querida, de muitos anos atrás, e que eu tenho muito orgulho, e que é representativa em vários setores. E, bom, enfim, 1000 coisas, enfim, estou muito feliz de receber Ale Machado. Obrigado pelo convite, pela introdução carinhosa, cheia de elogios. Prazer estar aqui. Que bom, que honra estar no programa comemorativo de 1 ano. Eu estou muito feliz de ter você aqui. A gente está se falando faz tempo, né? Que é uma pessoa super... E eu não sou mais granjeira, a granja ficou longe. Cheia de prêmios. Granjeira ficou um passado distante para você, né? Ficou muito longe, né? Aí você tem uma história bonita aí. Eu lembro com muito carinho quando eu estava almoçando no shopping e você chegou e falou assim: você topa? Eu topo. Calma, você nem sabe o que é. E que você estava me convidando para participar do roteiro do Osmar, a primeira fatia do Pão de Forma, que eu sou apaixonada por ele, né? E aí fui pesquisar e vi que ele te acompanha desde a faculdade. Desde antes, na verdade. A primeira vez que eu desenhei o Osmar foi numa carteira de escola. Ou seja, ainda no ensino médio, acho que no 3º ano. Na carteira mesmo? Na carteira. Aí eu comecei a desenhar... Pagou, né? Eu tomei bronca e tive que apagar, a professora reclamou. Pô, que sacanagem. E depois eu comecei a desenhar e na faculdade eu fiz uma história em quadrinhos. Mas a ideia do Osmar vem comigo. Ele é muito carismático, né? Muito carinhoso, assim, simpático. Eu vejo ele como um anti-herói, assim, uma espécie de Woody Allen, dos personagens que o Woody Allen fazia nos anos 80, né? Aquele cara que tá ali, se ferra, mas é uma resiliência total. Ele é meio que um alter ego seu? Primeiro Woody Allen, total. Assim, a primeira vez que a gente fez um curta do Osmar, que serviu de piloto, a voz era do dublador do Woody Allen. Porque tinha essa ideia de ser Woody Allen, a ideia era ser bem mais adulto no começo. E sim, é um alter ego meu, era uma coisa sobre você... Eu brinco que só gente interessante passou uma infância mais difícil, sabe? Eu tive uma infância meio de Osmar. Você teve? Tive, super. Toda pessoa inteligente passa por isso. Não entra na massa. É verdade. E aí eu tinha muito disso, assim, do Osmar ser um cara que ele acha que é o primeiro, nunca é escolhido, é o último a ser escolhido no jogo de futebol, mas ele tem resiliência e sempre acha que as coisas vão melhorar. Ele é muito fofo, assim, dá vontade de adotar, né? Aquele cara que você tem um carinho, né? E a resiliência, cara, eu acho uma coisa fantástica. E esse caminho, desenho, animação, jogo, né, de videogame, cinema e aí o stand-up. O humor é tua linha mestra? Total. Em tudo, assim. Eu acho que as coisas são bem diferentes, né? As coisas que eu já fiz, desde o videogame até stand-up, animação, ficção. Mas
todas as coisas, todas as histórias que eu contei. Aliás, história também é uma coisa que o meu stand-up é super narrativo. Os jogos são histórias. Então, sempre são histórias com senso de humor. Acho que sempre foi o caminho de eu me expressar. Eu acho que a gente tem em comum isso de, mesmo triste, ou numa situação que é dramática ou pesada, a gente tá ali, a cabeça funcionando numa visão diferente, né? Que o senso de humor é você usar alguma coisa de uma forma inusitada. Então, aqui tem uma caneta, mas quando eu tô falando, ela se transforma num foguete, seja no que for. E a minha cabeça funciona muito assim, acho que a sua também. Acho que a gente tem isso em comum. Dos anos 80, né? Sim, eu acho que sim. A gente teve acho que uma infância muito criativa, né? A gente tinha televisão, mas não tinha por tanto tempo, né? Eu falo que a nossa geração, ela assistia desenho animado num período específico. Quando chegou a TV a cabo, que você tinha um canal que passava animação o dia inteiro. Então a gente tinha períodos de ver TV, períodos de brincar, períodos de desenhar. Então acho que isso estimulava muito a criatividade. E a nossa geração, eu sou um pouquinho mais velha, mas a gente era muito livre na granja. Ainda mais aqui, né? Você vivia de pé no chão, subia em árvore, e era uma coisa cotidiana. Era assim. Eu falo que foi a infância do Maurício de Souza. É mesmo. Parecia que tinha a Turma da Mônica, aquela coisa das crianças sozinhas, andando pra lá e pra cá, um indo pra casa do outro. Então, acho que isso foi super importante também. Eu brinco que eu falava assim, a gente não tinha celular, não tinha nada. E aí eu falava pra mãe, né? Quando a mãe deixava na escola, na sexta-feira. Mãe, eu vou dormir na casa da fulana, tá? Tá bom. Minha mãe me via de novo quando ia me pegar na escola na segunda. E não precisava ficar dando satisfação, não. Você ficava. Chegava na casa da amiga, tia, vem almoçar. A gente sabe que a gente tá ficando velha, como a gente começa a olhar pra nossa infância e falar, bons tempos, como era bom, enfim. Mas eu acho que a gente teve... Eu me orgulho do que eu sou hoje. E eu acho que você também. Por causa dessa base. Claro. Então, esses bons tempos continuam. Sim. Né? Porque se não fossem eles, eu não era a pessoa legal. Você não era a pessoa legal que você é. Você que tá falando que eu sou a pessoa legal. Eu gosto de você. Tô brincando. Eu gosto, tá? Ora, as bolas. Mas não precisa ser legal pra você gostar. Personagem... pode ser. Você só gosta de personagem legal? O Se eu Steve, gosto, o amigo legal. do Osmar. Ele não tem nada de legal, mas a gente gosta dele. Pode ser. Mas enfim, eu acho que eu sou legal. Difícil. Eu acho que sim. A Lasanha Assassina é um título bem desse humor dos anos 80, né? Aí hoje você acha que as pessoas pararam de entender ironia? Como é que tá isso? Que os caras de hoje curtem, riem, né? Aí também pode ir um pouquinho pro stand-up. Do que os caras de 30 a menos riem hoje? Porque, pra mim, era sempre um exercício de raciocínio. Eu acho que a ironia se perdeu um pouco. Né? As pessoas estão muito menos interpretativas. Elas são muito literais, hoje em dia. Então, um discurso de humor, às vezes, é entendido como uma declaração e assim por diante. Eu acho que, assim, é difícil você falar do que as pessoas de 30 anos riem, porque também tem vários grupos de pessoas de 30. A internet acabou aglutinando as pessoas em grupos por visões de mundo, visões políticas, preferências. E aí, então, você tem nichos específicos. Não era tão definido assim, por mais que, claro que houvesse diferença das pessoas, elas não tinham essa aglutinação. Você pegava um grupo de amigos, tinha de tudo nesse grupo de amigos. Hoje a gente tem uma coisa muito mais homogênea. Então, isso acho que justifica um monte de coisas que a gente está vivendo
no mundo, politicamente. Não sei te dizer o que as pessoas... Assim, porque no stand-up, meu público é mais de 30. E na animação, meu público é menos de 10, né? Tem os pais também. Mas eu acho que o senso de humor, quando ele é sincero, a parte básica dele, ele funciona para todas as idades. Eu acredito que o humor tem que ser livre, né? Assim, para todo mundo rir. Né? Vou falar de Amor Sem Medida. E eu amei esse filme. E aí te liguei e a gente até conversou um pouquinho. A gente chegou a falar pelo telefone? Falamos. Eu te convidei para uma live, mas você estava com problema de saúde, tinha operado o coração. Então, eu tinha acabado de operar o coração, estava na casa da minha mãe, péssima. Aí você me contou, enfim, me lembro detalhadamente daquele período do papo e tudo mais. E eu achei uma pena, porque as pessoas com nanismo não entenderam, né? Os anões, tem isso também. Não pode falar mais anão, porque é preconceito, porque o pessoal luta para ter uma representatividade que não seja linkada com o passado, com personagens e tal. Mas eu nunca liguei para isso. Você sabe que a gente, trans, viveu isso, né? Né? A gente começou a combater a palavra travesti, porque era ligado a uma coisa pejorativa, de submundo. E hoje a gente entende que travesti tem uma posição política, que é um termo que a gente até gosta de usar. É maluco, né? Como a gente se apega aos termos e não ao que é importante, não ao que a gente é de fato. Eu tomo muito cuidado para não falar não, mas a gente cresceu falando não. Mas não tinha nada de problema Não era nisso. problemático, de fato. Quando uma criança olhava na rua para mim e falava, olha, um anão. Aí eu falava, não, eu sou anã. Porque eu sou menina. O anão é para menino e a anã é para menina. E aí o pai ficava meio assim. Isso há pouco tempo, mas antes dessa levada mais radical que está agora, né, de politicamente correto. Em tudo, né? Em tudo. Eu acho que, enfim, acho que todas as minorias passam por isso e têm as suas belicosidades, sabe? Mas eu lembro bem, assim, eu lembro que eu lancei esse filme no dia que eu fui para o centro de cirurgia. No mesmo dia saiu no Netflix. Aí eu fui a uma operação demorada, eu acho que acordei no dia seguinte, bem mal lá na UTI, e quem me recebeu foi o médico que me operou, o cirurgião. E o Amor Sem Medida, o personagem do Hassum, é um cirurgião cardíaco. E ele me recebeu e ele falou, você sabe que seu filme está em primeiro na Netflix? Foi a primeira coisa que eu ouvi acordando. Ai, que legal! E foi super legal. E aí eu tava lá, assim a gente quando acorda numa operação cardíaca, a sensação é horrível, assim, porque murcha o pulmão, é muita dor. Mas, assim, umas 6, 7 horas depois, você começa a tomar gosto pela vida de novo. Aí eu pedi meu celular, eu comecei a ver as mensagens dos amigos, e estava super legal, todo mundo feliz, recebendo parabéns. O filme é uma refilmagem, né? Então estava feliz de ter conseguido entregar uma refilmagem que funcionasse como as outras funcionaram. E fui para casa da minha mãe. Aí você me mandou a mensagem falando assim, Lê, eu quero fazer uma live com você. Eu falei, mas agora eu não consigo. Não, mas o pessoal, acho que da lista Nanismo Brasil, tá querendo te pegar de pau. Aí eu falei, Mila, sério? E foi a primeira vez que eu vi que tava tendo alguma reclamação ali. Aí veio aquela atriz e chorou, e aí, bom, enfim, o filme tava indo super bem. E aí degringolou tudo. O Hassum chegou a ser atacado num aeroporto. Ave, não sabia disso. Enfim, eu vi ele dando uma declaração, uma espécie de pedido de desculpas. Mas eu achei tão bizarro. Ele fez uma gravação que é um pedido de desculpas, mas aí dentro do contexto da justificativa. Agora, foi um período bem chato para todo mundo, porque é um filme que ele é a 4ª versão.
Tem um filme argentino, tem um filme francês, que quem faz é o Jean Jardin, Acho que é. que fez o artista. Ele faz o mesmo personagem, todos é a mesma técnica. E nem é uma pessoa com nanismo, é uma pessoa com 1,55. É um homem baixo. Então, assim, todos foram reduzidos por efeito e eram atores conhecidos nos seus países com outros papéis. Então, essa era a lógica do filme. E que é muito legal. Esse filme chama Um Amor à Altura, que é do francês. Uhum. Ele passa na sessão da tarde a cada 2 meses. E ele é um puta sucesso. E aí, assim, quando vem o filme do Hassum, e aí vem esse ataque, gente, é a mesma coisa. Cadê a coerência nisso? O que posso fazer por você? Tudo bem? Bom Oi, dia. bom dia. Siri querendo participar. Tudo bem. Obrigada por perguntar. Tá, muito obrigada. Tchau, pode ir embora. A tecnologia nos... Mas tem o argentino também, né? O primeiro é o argentino, que é o Coração de León. Depois veio o francês, depois teve um colombiano. Esse eu não assisti. Não sei se tem um mexicano, um italiano. Ela é uma franquia de um filme de muito sucesso. Que legal. E aí eu fui contratada, quem fez o filme foi a Coração da Selva, eles compraram os direitos e a gente fez aqui. E foi um filme, e assim, pra mim é muito, eu acho chato por tudo que aconteceu, porque é um filme que eu gosto muito. Eu acho que é um elogio. Eu acho. É uma homenagem, eu me senti muito bem, porque o cara é muito legal. Pô, ele o cara tudo é genial, de bom. O cara toca contrabaixo, ele pula de paraquedas, ele é um charme, ele é um cara... Cuida da filha, né? Filha. Da tua versão, né? Ele cuida da filha, ele é o melhor, super bem sucedido. Pois é. Né? Um gentleman. E você sabe que esse filme, eu finalizei ele no começo da minha transição. Quando lançou, que eu estava indo para essa operação, e é uma operação de risco, né? Então eu estava muito envolvida com o filme, mas o roteiro não é meu, obviamente, porque ele é uma franquia, mas a história que a Juliana Paz passa por aceitar uma coisa que para ela era diferente, aquilo mexeu muito comigo do ponto de vista da transição. Porque eu acho que ele é além do nanismo. Ele é um filme que fala sobre aceitar o diferente, aceitar o fora do comum, do senso comum. E isso tinha muito a ver comigo. Eu estava vivendo o meu casamento, eu também querendo que eu fosse aceita, que o amor vencesse. Porque no final é isso. Então esse filme tem um simbolismo para mim, que ele foi meio que apagado com isso. Hoje não, hoje eu entendo que foi uma galera... Por exemplo, a gente usou uma música do Nelson Ned. A filha do Nelson adora o filme. A Priscila, que é comediante, Menucci, ela adora o filme, até a gente falou disso assim. Então eu acho que assim, não é unânime. É que é uma outra geração, né? Hoje em dia, eu vejo com muita tristeza e o cuidado excessivo dos pais, né? E que estão formando uma geração que está nesse viés de mimimi, de politicamente correto, mas indo para uma parte muito triste, porque eles preferem ser chamados de gigantes, que não tem nada a ver com a gente, do que... Como assim, gigantes? Se usa isso? Tem gente que usa como uma descrição. Bom, tem o gigante Léo, que eu já falei com ele, usa teu sobrenome, Léo, eu acho mais bonito, tal. Ele falou, que eu comecei assim e agora já virou. Mas ele também não acha uma coisa muito legal. A gente tem que ter orgulho do que a gente é. Sim. Não rejeitar, né? E às vezes é só um nome. Assim, claro que o nome vem agregado de um monte de preconceito. É a chance de mudar esse conceito antigo. Continuar usando, né? Que foi o que aconteceu com a palavra travesti. Isso, né? Pra pessoa ver que é diferente. Sim, né? Para se empoderar com isso. Exato. E eu acho uma pena,
Eu acho que assim, é uma... Quer corrigir, quer tomar remédio, quer fazer operação, quer não sei o quê. Cara, se aceita antes, depois você muda o seu físico. Aliás, como é que foi isso pra você? Porque você não... Você era menino, até a última vez que eu te vi, você não tinha feito a transição ainda, inclusive, que faz muitos anos, né? E a gente via como menino. Eu nunca tive... E eu acho que ninguém teve problema algum com isso. Você estava no meio da turma, como você está falando agora, as turmas eram misturadas, né? E o que mudou dentro? O que mudou? O que não mudou dentro? Não a parte visual. Dentro não mudou nada, né? Não? Absolutamente nada. Muito pelo contrário. Eu só manifestei externamente quem eu sou. É sobre isso. Eu acho que isso que você falou da pessoa se aceitar primeiro, é isso. Primeiro você aceitar quem você é. E o resto vai acontecendo. Inclusive vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Até para as outras pessoas, né? E eu acho que assim, a gente vive um momento em que se aceitar é muito mais fácil. Sabe, o preconceito por hoje, eu acho que assim, a gente culpa muito essa coisa do politicamente correto, mas também não é justo. Porque o mundo evoluiu por conta da gente prestar atenção nas dores das pessoas. Beleza, até aí tá tudo bem. O que a gente está vivendo é que a gente vive uma exacerbação disso. Então, qualquer coisinha te machuca muito. E uma coisa que tem um comediante, que é o Rick Gervais, que fala, se não é porque você tá ofendido que você tá certo. Eu quero isso numa camiseta, cara. Assim, não quer dizer, assim... Que loucura. Então, se você não gostou do filme do Hassum, dá a sua opinião, mas assim, não é o filme que é um problema. O filme, assim, tem um monte de piada sobre pessoas trans que me incomoda. E eu não gosto da piada, mas assim, o cara tem direito de fazer. É diferente dele fazer uma declaração transfóbica, dizendo que trans é aquilo, enfim. Eu acho que a gente está vivendo um mundo maluco. Você vê o Branca de Neve, por exemplo. Que absurdo. E o Peter Dinklage, né, que foi o cara que falou. Tem um comediante que eu gosto muito, que tem nanismo, que é o Brad Williams. Segue esse cara, é genial. E ele estava num podcast e ele reclamou exatamente disso, porque o cara vai lá, o Peter Dinklage, que fez Senhor dos Anéis, Game of Thrones, ficou famosérrimo, tem papel a dar com pau, e vai lá falar, ainda estamos fazendo filme com Anões na Branca de Neve, e ele fala o seguinte, 7 anões perderam um papel possível. Sim. E a chance de fazer um trabalho digno. Pois é, bacana. E assim... Tem um filme Branca de Neve, espanhol, se eu não me engano. Que tem, acho que chama só Branca de Neve. E tem 7 anões. E é um filme feito em preto e branco, todo conceitual, lindo, lindo. E eu fiquei com um orgulho daqueles caras. Não tinha nada de negativo. Tem, né? Não tem. Eu acho que assim... Desculpa. Eu acho que quando você começa a ter exageros e cuidados demais, é um preconceito de um outro viés. Eu odeio quando uma pessoa começa a ter todo o cuidado de falar comigo. Isso é um jeito de me discriminar. Se ela não consegue falar naturalmente, eu detesto isso. Você deve sentir também, quando a pessoa fica cheia de milindres. Que assim, seja natural, né? E eu acho que sobre isso ainda, o curioso é que o Peter Dinklage, ele até falou do Amor Sem Medida. Ele é um cara que fez um monte de filme que era absolutamente pejorativo. Tem um filme que ele fez com o Gary Oldman, que o Gary Oldman faz uma pessoa com nanismo. Na ponta dos pés. Na ponta dos pés, tiptoes. E é horrível, agressivo. Ele fez o Elfo com o Will Ferrell. E eu não tô nem falando que tem problema esses papéis, mas são filmes pejorativos, e ele agora que ele conquistou um espaço, ele se sente no direito de destruir papéis para uma parcela dos atores, né? Eu vi nessa discussão toda, até que começou justamente com o teu filme, um cara falando
pô, por que vocês estão reclamando? Nenhum outro filme da Disney coloca deficientes. E os caras da Branca de Neve são trabalhadores, são 7 pessoas que convivem, que vivem juntas numa casa, administram a casa, tudo bem, é uma bagunça e tal, mas cada um com sua identidade, com sua particularidade, são os heróis do filme, eles salvam a Branca de Neve, né? Eles acolhem a Branca de Neve. E aí o cara falando assim, do que vocês estão reclamando? É para ter orgulho. Eu também acho. Eu acho que o que passa é por ser uma criatura mágica. E talvez isso... Eu lembro da gente no shopping, a minha filha era pequena, ela falou, você é pititite, parece uma anãzinha. Você lembra disso? Aí Nossa. você falou, mas eu sou uma anãzinha. Falou, não é nada... Anãozinho, duende, fada, são criaturas mágicas. A Lara. Meu Deus, isso faz então, muito assim, tempo. tem essa visão. E olha que ela falou da ingenuidade da infância, e eu acho que tem. Assim, o Tolkien usou muito a ideia dos anões como criaturas mágicas, né? E ninguém reclama, né, do Senhor dos Anéis. A gente acabou de ter uma versão nova. Enfim, eu acho que existem incoerências. Eu acho que a gente tem que manifestar as nossas dores, dizer como a gente quer ser chamado, mas a gente não pode ser tão dolorido assim, porque a gente está vivendo um mundo que a comédia é perigosa, ela tem limites, ela é delicada, ela ofende, mas a gente cultua uma série feita sobre criminosos, psicopatas, assassinos, onde uma atriz como a Mariana Rui Barbosa faz uma das piores assassinas que a gente tem no Brasil. É chocante como a sociedade chegou nesse ponto. O culto ao crime, beleza. Piada não. Piada é ofensivo. Nossa, cara, é verdade isso. As pessoas aceitam mais um assassino do que uma outra pessoa que não tá fazendo mal pra ninguém, que tá vivendo a vida dela, inclusive tá fazendo coisas legais. Né? Eu sofri bastante preconceito, inclusive das pessoas com deficiência. Eu tive numa situação aí que eram 8 pessoas com diferenças, cada uma com a sua deficiência, e eu sofri bullying. E que tipo de deficiências e qual o bullying? Eu tinha uma amputada, uma cadeirante, uma surda, uma com vitiligo, uma albina, E isso é considerado deficiência? Uma obesa e uma trans. E me detestaram. Mas peraí. Assim, eu sofri pessoas bullying. diversas, vamos chamar, não são todas com deficiência. E assim, por quê? Porque não consideravam que eu tinha deficiência? Porque eu... Mas a trans tinha deficiência? Eu era mais... A pessoa com vitiligo tem uma deficiência? Pois eu não entendi. Eu não entendi. Né? E eu querendo achar um ponto de conexão entre a gente, né? Que é o que a gente está falando aqui. Nós duas sofremos preconceito ou estranheza, vamos falar mais amplamente. E elas não entenderam isso. Sim, eu acho que assim, eu acho sempre importante, a gente coloca tudo no mesmo balaio, mas existem causas e causas. Claro que a causa trans é outra importante, a causa do PCD, mas, por exemplo, os pretos passaram por questões que estão ligadas a outra esfera, né? Assim, um povo foi escravizado, trazido para cá, aí acabou com a escravidão, não teve acesso. Então, eu fico meio constrangida quando a pauta fica toda junta. Porque não é toda junta. Eu acho que existem tamanhos, né? E a gente tem que saber quais são. Claro que quando a gente fala de pessoas trans e travestis, a gente fala dentro de uma lógica do país que mais mata pessoas trans do mundo, que tem também uma camada ligado à parte social, porque a maior parte das trans são expulsas de casa e tem que se prostituir, então elas ficam à margem da sociedade. Então tem uma questão social também, mas ela se soma quando essa trans, ela é uma pessoa preta. Nossa. Entende? Então, assim, eu acho que tem camadas que a gente tem que ver.
E em relação à estranheza, eu sinto, assim, diariamente. Se eu entro numa farmácia, o cara me olha torto. Mas- É como se fosse assim, você é trans, você vai aprontar alguma aqui. Acho que eu vejo isso, sim. Mas assim, tipo, não dá pra perceber que você é trans. Pra mim, agora você é uma mulher. Mulher eu sou, mas eu sou uma mulher trans. Sim. Não, você era um cara, agora você é uma mina. Aham. Na minha cabeça. Tipo, Mas eu acho que assim. sem problemas. Mas eu não sei se é porque eu sou sua amiga, mas. Eu não sei, eu não vejo essa diferença. Eu tô mais preocupada em se você é uma pessoa legal, como eu falei no começo. Mas o pessoal. Acho que o primeiro contato é pela a parte externa. E as pessoas foram educadas para o que é estranho para elas, eles temem, de alguma maneira. Então, isso é o óbvio, né? A parte que foi educada por muito tempo. Mas você vê, crianças não têm o menor preconceito, porque isso Pois é é. ensinado em casa, né? Então, se eu tenho essa coisa que você falou, chama passabilidade. É eu entrar num lugar e as pessoas não identificarem que eu sou uma pessoa trans. Eu ia agradecer, mas nem se agradece isso, porque eu não acho que passabilidade é elogio necessariamente. Se você falar que eu estou bonita, beleza. Mas assim, que eu pareço uma mulher cis, não necessariamente é um elogio, porque eu sou trans. E eu quero parecer trans. Ah, que legal. Entende? Assim, eu acredito que tem o trans is beautiful. Eu sou trans e quero estar bonita como trans. E quero que você me reconheça como trans. Eu não tenho... existem um monte de plásticas que você pode fazer para ficar cada vez mais feminina. E eu entendo, porque eu passei por vários processos e procedimentos. Mas isso tem que refletir o interno. E não a aceitação dos outros. É que a passabilidade, ela te dá um conforto, né? Você não vai ser expulsa de um banheiro se você tem passabilidade. Você não vai ser olhada torta. Mas eu faço questão de ser politicamente. Sim, eu sou trans e eu conquisto espaços. Que bonito isso, meu. Tá vendo? A gente aprende a cada segundo. Quando a gente conversa, todo diálogo ensina. Adorei isso, cara. Como é que foi, ou ainda é, o teu processo de transição? Já acabou? Tem alguma coisa que você vai mudar, ou que você quer fazer, ou você tá estável? Eu acho que nunca acaba, né? Eu acho que é um processo. No fundo, tá todo mundo em transição, né? A vida é uma transição. Mas As nossas células mudam a cada 7 anos. 7 anos. Mas a gente sempre está esfoliando, né? Sim. Então a gente dá uma acho adiantada. que no budismo nessas fala que coisas. você varre parte do seu corpo todos os dias do chão. Ai, que legal. E eu acho que eu fiz muita coisa e o grosso dessa transformação eu já passei. Mas sempre tem uma coisa ou outra, tem um tratamento hormonal que é para sempre. Mas as primeiras... Porque eu falei da gente se aceitar como a gente é, mas tem uma parte que chama disforia. Quando você se olha no espelho e aquela imagem não bate com o que você sente de um jeito que é agressivo para você. Assim, é um sofrimento profundo. Você passou por isso? Passei, super. Então você faz mudanças para você se adequar, até você ter um encaixe. Entendi. Eu acho que as maiores mudanças eu já fiz. Não vou fazer mais. Para mim foi muito difícil fazer algumas mudanças, porque eu tenho uma questão cardíaca. Já operei 3 vezes o coração, vou ter que operar a 4ª em algum momento. E é um risco para mim, por exemplo, fazer o implante de seios foi super, super perigoso. Nossa. A minha anestesista nem queria fazer, que foi a mesma anestesista que fez a cirurgia cardíaca. Então, assim, por essa delicadeza, eu tive que entender o quão importante era para mim, para eu me arriscar. Mas acho que tá bom de risco, não vou passar por mais. Eu não vou. A saúde é importante, né? A vida... Mas é saúde tem que também, se você manter. viver no corpo que você
sente que tem, né? De como você se identifica. A vida ficou muito melhor com isso. Eu acho que com a minha mudança, assim, eu me encaixei de um jeito que é impensável. Assim, quando eu olho para trás a vida que eu tive, não foi ruim, mas ela era absolutamente incompleta. Não era plena. Tinha um sofrimento. Tinha um incômodo. E eu só entendi esse sofrimento quando eu percebi o que era. E agora você tá em paz. Tô em paz, tô plena. Em paz não, que ninguém tá, né? A gente vive no Brasil. Não, mas com esse desconforto. Mas em relação a mim, eu tô. Sim. Que legal. E como é na tua casa? Você briga com a tua esposa por vestidos, não? Cada um tem seu armário? A gente se separou, na verdade. Não, eu tenho os meus próprios vestidos. E também sou bem maior do que ela, que é minha ex hoje. Mas não. Não, mas eu tive uma namorada que tinha o mesmo tamanho que eu. Ela era alta, calçava 39 também, e a gente trocava roupa. Era legal. Que divertido. Era divertido. Isso é tem amigas minhas que são sapatas, né, e trocam roupas, elas adoram isso. E as minhas namoradas, as duas primeiras eram grandes, dava pra fazer isso. A minha última namorada, ela era bem baixinha, não tinha como. Calçava 35. Nossa. Pequenininha, assim, aí não tinha como. Tinham roupas lindas. Mas ela falava que ela comprava roupa de adolescente. De tão magra. Nossa. Eu não sou tão magra, mas sou baixinha. Eu calço 34. Mas às vezes é muito mais o tamanho do corpo do que... Do que a... Eu acho que... Aliás, você sente isso, né? O peso, às vezes ele tem uma outra... Ele cria uma coisa na vestimenta muito mais forte do que a altura. Eu, depois da transição, eu virei uma mulher muito alta, né? Eu não era um cara alto. Quanto você mede? 1,77. Modelo. Então, mas pra gente é uma das coisas que chamam a atenção. Eu adoro usar salto e tal. Às vezes, assim, tem uma amiga minha que é trans que ela fala, às vezes a gente queria ser mais baixa, sabe? Ia ser... tem uma amiga minha trans que é 1,90, por exemplo. Nossa, gente. Pois é. De salto, então fica um monumento. Não usa salto. Não dá, né? Pô, Ale, eu não sei nem mais... qual a diferença entre dirigir live action ou filme comum? Porque o Amor Sem Medida foi um live action, né? Live action e animação, você diz? Oi? Live action é o filme com atores. Que é o Amor Sem Medida, o Amor ao Trabalho, Advogada Brilhante. E animação... Como é que funciona isso? Como é que foi com o Hassum? Você gravava as cenas dele e aí depois no computador mudava? Não, foi uma loucura. A gente filmava tudo sem o Hassum e com uma haste, com uma bolinha de ping-pong para Juliana Paz saber onde olhava, os outros atores, com o nada. O Hassum ficava atrás da câmera dando texto, para a coisa ficar natural. Depois, a gente fazia um playback, encapava todo o cenário em green screen, colocava a câmera para trás, para ele já reduzir, e refazia a cena inteira. Meu, que trabalho! Depois teve um trabalho de comp, que era você usar esse reduzido para... junto com a cena e misturar as duas cenas. Então você, tipo, fez 2 filmes. Foi 2 filmes. Praticamente 2 filmes. Interessante. E já, assim, tipo, o que eu tinha pra perguntar, já perguntei. Então tá bom, foi um prazer. Papo que rende, né, cara? Que rende legal. Nada, acabou antes da hora. Não, mas o que eu tinha pra falar e as coisas que você tá me dizendo estão sendo muito legais. Quais são teus próximos planos? Permanecer vivo, né? Não, enfim, eu quero fazer outros filmes, eu tenho projetos, estou naquela fase de levantar o dinheiro, que é a parte mais dolorosa. Estou finalizando
a nova temporada do Osmar, né? Que a gente vai voltar pra TV. A gente vai estrear dia 17, agora de novembro, na Nickelodeon. Então E já depois, estreou pela sua nossa data aqui. Já estreou. E depois vai para Paramount Plus. Estamos negociando com a TV aberta também. E tô querendo embalar a 4ª temporada na sequência. Eu gosto muito de fazer o Osmar. Eu tinha parado de dirigir animação por conta dos live actions, mas o Osmar eu não deixo ninguém dirigir. Eu sou muito controladora com isso. Acabo que eu monto o filme, eu ajusto o som, porque eu quero entregar do jeito que a história tem que ser entregue. Do jeito que eu imaginei essa história. Tá. Então, ó, os próximos passos São filmes de live action, Osmar, novas temporadas. Eu tô fazendo um documentário sobre a minha transição. Ah, isso é bem legal. E, enfim, tô filmando algumas coisas. Fiz uma entrevista legal com a minha mãe já. Mas a gente não tem dinheiro ainda para financiar. Então a gente vai fazendo à medida que dá. Que é muito louco. É o primeiro documentário que eu faço. E você, para conseguir o financiamento, você precisa ter material. Mas você só tem material quando você tem dinheiro. Então, a gente está nessa fase de tentar levantar dinheiro de algumas fontes diferentes para a gente ter material. Mas eu tenho muito da minha infância em Super 8, tenho muita coisa filmada. Então, isso vai ser interessante. É um filme que eu quero... É uma história que eu quero contar. Eu acho que é o tipo de coisa que tem que fazer sem pressa mesmo, né? Sim. Tem um processo. ritmo, descobertas e mudanças, e deve ser bem interessante. E da próxima vez, se você quiser fazer um filme com um personagem com nanismo, me chama, né? Sim, mas deixa eu te explicar. Eu fui contratada para fazer aquele filme. Enfim, eu acho que até poder... E você sabe que em um momento do roteiro, eu sugeri que ele tivesse um grupo de amigos, que nenhuma das versões tem isso. Mas eu sugeri que eu acho que seria legal ele mostrar que dentro da galera dele estava tudo ok. Mas aí acabou caindo por uma série de coisas, de custos, mas seria uma opção legal. Uhum. Mas pode deixar, a próxima vez que tiver um personagem com nanismo, eu chamo você, tá bom? Vai ser uma honra. Vou ficar muito feliz. Você também, quando for fazer alguma coisa que tiver uma pessoa trans, me chama. Com certeza. Com certeza. É que os papéis são pequenos, né? Eu acho que assim, eu acho... Só porque eu sou pequenininha? Não, desculpa, foi sem querer. Eu quero dizer, os papéis... Tem poucos papéis para pessoas com nanismo, para pessoas trans, porque são específicos. E aí que eu acho cruel, entendendo que assim, quando você não dá a oportunidade para essa galera, para essa minoria. E aí esse lado eu entendo, mas por outro lado é um filme que ele tinha... ele nem era uma pessoa com nanismo, né? Ele tinha uma característica própria. Eu defendo que diretores podem escolher os atores que quiserem. Interpretar é ser o que você não é. Então, se você quiser chamar uma pessoa que não é trans para fazer uma trans, você pode. Acho que você está perdendo. Eu acho que tem essa crueldade, porque tem atrizes e atores trans excelentes. Você está perdendo essa oportunidade. Mas, do ponto de vista de poder, eu acho que o diretor tem esse direito. Eu acabei de fazer um filme com o Hassum, que é o Tutsi. Ele faz a gente até comentou se a gente viu Tutsi na mesma época. O Hassum faz um homem que tem que se passar por mulher para não perder o emprego. Um advogado brilhante, isso. Né? E ele... Que eu adorei. Ele não é trans, obviamente. Ele é um cara que passa perrengue por ter que se passar por mulher. E... Até eu já escutei, mas ainda estamos fazendo isso, filmes de homens vestidos de... Gente, tudo bem, você pode fazer as coisas de novo, com respeito, com outro jeito. E eu tenho 3 personagens trans no filme. E são atrizes trans. Uma delas é uma atriz que eu fiz 200 testes para chegar nela, uma comediante incrível. É uma atriz, na verdade, mais do que comediante. Mas ela mandou tão bem, que é a Olivia Lopes.
É uma atriz trans impressionante. Tem a Nani People e eu faço um outro papel também. Nani, sou apaixonada A por Nani é ela. incrível. Já entrevistou ela aqui? Eu quero muito! Mas ela agora tá assim, ela falou, eu tive uma super exposição, então tô no momento de retrair, de repente eu volto. Mas eu conheço a Nani também, ela brinca comigo desde que eu era menino. Ela fala, eu conheço a Mila desde que eu era menino. Eu posso falar que eu conheço você desde que você era pequenininha? Ótimo. Porque quando ela veio para São Paulo, né? Sim. De Minas, e aí a gente começou, eu fazia teatro. Vocês cruzaram, assim, papéis, algumas então, produções? A gente ensaiou uma peça, Mágico de Oz. Uhum. Ela era o leão e eu era o Totó. Você era o Totó? Eu era o Totó. Não era nem o Munchkins lá. E aí eu passava tardes correndo atrás dela, né? E era uma delícia, cara. Na época, correndo atrás dele, porque... É sempre dela. Ela já era ela. Ela só não tinha se manifestado. É, que a gente vai pelo visual, né? Não, mas eu digo assim, o legal é você não corrigir quando você fala no tempo. É sempre ela. Sim. E não quando você era ele. Porque quando você era ele, você era ela, só que você estava enclausurada. É isso. Você estava no armário. Mas eu já era essa pessoa. Uhum. Eu achei uma coisa tão fofinha outro dia que eu vi uma entrevista tua. Uma das questões que eu tava para te perguntar, desde a última vez que a gente se viu até agora, ela foi respondida ao longo do tempo. Como as tuas filhas te chamam. Uhum. De pai, né? De pai. Papai. Eu achei tão bonitinho isso que você falou, minha filha mais nova me chamava papai. E ontem eu vi uma outra entrevista que eu achei muito legal, gente. Eu quero conhecer vocês. O Fucking My Brain. Que você falou que a tua filha viu uma amiguinha encontrando com o pai. Não, falando, é um filme. Pai. Eu estava vendo um filme, aí ela viu a menininha beijando o pai, falando, eu te amo, papai. Ela riu assim, o pai dela é menino. Que legal, cara. Eu falei, mas que doido. Você sabe que a maior parte dos papais são meninos, né? Uhum. Aí ela olhou assim pra mim e falou, eu prefiro a menina, e me deu um beijinho. Ai, que bonitinha, cara. Como elas ensinam pra gente, né? É porque elas vêm sem o HD formatado errado, né? Exato. O sistema operacional dessa galera é que traz o preconceito. Algumas começam a aprender com os pais enfim. Mas, cara, é tão natural isso. O natural é assim, beleza. De boa. Qual o problema? Não, é muito simples, sabe? Eu acho que você deve sentir isso também, né? Não... Tem uma amiga minha que tem nanismo, que ela fala que as crianças gostam muito dela por causa da altura, dela poder falar de igual para igual. Como é que é pra você? Você já fez teatro infantil? Você já lidou com... Ela fazia telegrama animado, essas coisas em festas infantis. Já fiz. E ela falava que era incrível, assim, porque as crianças têm uma energia, e o jeito que vem com elas, aquele olhar mágico. Então, hoje eu sou mais resiliente com criança, mas eu não tinha muita identificação, não. Porque elas queriam brincar, elas achavam que era igual, né? Até teve uma cilada na minha vida que foi dar aula para criança e elas não me respeitavam. Porque elas achavam que eu era uma delas. E eu falava, gente, vamos fazer tal coisa. E com todo cuidado, né? Sem ser... Tem a pedagogia e tudo, que eu não entendia nada, mas eu tentava fazer. De que não você errar. dava aula? Não, era primário, pré-primário. Só diversão e tal. Uma espécie de monitoria. Mas às vezes eu tinha que falar algumas coisas e elas me olhavam assim, tipo, o que você tá falando pra mim? Né? Quem é você? Então eu não me dava muito bem. Então, agora tudo que eu falei do preconceito da criança caiu por terra, né? Pois é. Agora eu me dou mais... Eu acho que o problema era comigo, não era com elas, né? Era eu que não conseguia me adaptar àquilo. Mas fiz teatro infantil, fiz festa, né? Você fez McDonald's, não fez? A Birdie? Fiz. A minha irmã fez um pedaço, eu fiz um outro. O que era propaganda? Tinha a turma do Ronald,
os personagens representavam sanduíches. Então tinha o shake, que era um milkshake, tinha o papo hambúrguer, e era a Bird. Que era o chicken nuggets lá. Que crueldade, você tem uma ave para falar dos nuggets. Pois é. Pois é. Morreu, virou nugget. Virou nugget. Não, na verdade, eu acho que ela não era nugget, acho que ela era o sanduíche de frango mesmo. Não era nem na época do nugget, faz tempo. Faz bastante tempo, na época que os cenários não eram virtuais. Eu lembro era lindo, do comercial. Acho que quando você me mostrou. Tinha uma floresta e as árvores, as folhas eram todas com textura. Eram de papel, mas eram com textura de folha mesmo. Era lindo, lindo. Um riozinho de verdade. Nossa, deve ser era caríssimo. Um encanto, tipo uma Disney. Nada de chroma key, que hoje era negócio verde. Agora você joga a imagem. Agora você faz na IA e ponto. Nem isso, né? Mas era bem legal. E eu nunca fui muito de criança, não. Eu acho que eu sempre fui adulto, mesmo quando eu era criança. Não era de fazer bagunça, de brincar muito. Era mais ficar quietinha no meu canto. Mas foi legal. Essas interações profissionais com as crianças pra gente... como vivência, né? Foi interessante. Você falando de você na infância, eu brincava muito. Assim, eu tive uma infância muito brincalhona. E por muito tempo. Assim, até eu brinquei que eu passei minha fase Osmar, né? Porque até os 14 eu estava brincando, desenhando. Eu demorei muito para começar a entrar nessa coisa da adolescência. E eu não me arrependo, não. Acho que é tão legal você preservar a infância. É importante. E não é à toa que eu escrevo desenho animado, que eu dirijo comédias, porque a parte lúdica sempre fez parte da minha visão de mundo. Acho que a gente tá deixando essa parte de sonho muito jogada de canto, né? Assim, de brincar de Playmobil, sabe? De você ter um bonequinho e inventar uma história. Eu brinco muito com a minha filha, ela adora Playmobil. E pra mim foi um retorno, assim, porque eu adorava brincar de Playmobil. E brinquei até tarde. E hoje, quando eu brinco, eu acho divertidíssimo. Ela faz a história comigo. E uma analogia que eu faço é que escrever roteiro, de certa forma, é brincar de Playmobil. Porque você tem lá os personagens, que são os bonequinhos, e você inventa a história. É a mesma coisa, você não tinha os personagens, fazia os diálogos, conversando, aí criava a história, aí criava uma reviravolta, eles tinham que enfrentar. Enfim, eu acho que eu aprendi a escrever história brincando de Playmobil, brincando de bonequinho. Você já tinha noção de que você queria fazer o que você está fazendo hoje? Quando você era criança? Total. Assim, nunca teve dúvidas? Assim. Eu faço exatamente o que eu queria fazer quando eu estava lá, pequenininha. Que legal. Com 7 anos, 5 anos eu já sabia que eu queria desenhar. Eu queria fazer desenho animado no começo. Depois, quando eu estava um pouco mais velha, eu queria fazer cinema. Então, assim, eu fiz desenho animado, fiz cinema, continuo fazendo. Isso eu tenho muita gratidão, porque eu consegui... Não sei se eu faço da melhor forma possível, mas eu faço exatamente o que aquela criança lá da Escola da Granja queria fazer. Nossa, eu sinto isso agora com o podcast. As pessoas falam pra mim, por que você não começou antes? Você se encontrou. Eu escuto isso em relação à transição. Dá uma sensação tão boa, né? Uma plenitude mesmo. Assim, tá resolvido, cara. Não tem briga dentro de mim. Tem as outras que são enormes, né? Tipo os patrocínios e tal. Sim. Mas... Aliás, deixa eu falar da minha irmã falando de arte. Esse quadro que tá aí atrás de você, eu trouxe em tua homenagem. Da Adriana Cabral. E é uma artista plástica maravilhosa, adoro as coisas da minha irmã. Ela faz casas, né,
reprodução de fotos de casas antigas ou casas que a pessoa goste, né? E tá numa coleção agora de granja, de casas aqui da granja. Eu já fazer a minha casa, que virou um Pão de Açúcar. Pois é, eu queria me ver uma foto dela, vamos fazer. Sempre que eu vou lá, eu lembro de você. Nossa, foi tão esquisito o dia que eu passei lá e vi tudo demolido. Eu parei o carro. Deve dar um frio. Eu falei, eu posso entrar? Aí o cara falou, ficou assim, por quê? Eu falei, não, porque eu morava aqui. Aí eu fui andando pelas ruínas, parecia que tinha caído uma bomba. Porque assim, eu fui até meu quarto, os tijolos caídos, o vidro quebrado, até peguei um adesivinho ali da faculdade que estava... O Pão de Açúcar, hoje construído, fazendo propaganda. Olha, Pão de Açúcar, você pode patrocinar o podcast, tá? O supermercado que assumiu o lugar da minha casa, ele apaga, assim, parece que a casa não existiu, mas a ruína era assustadora, porque você reconhecia aquilo, e o terreno parece que fica menor, que você vê a piscina quebrada, enfim, foi um período difícil. Uma das coisas de eu ter me afastado até da granja, apesar da minha mãe morar aqui perto, foi isso, sabe? Eu acho que a hora que a casa parou de existir, eu perdi o vínculo. Porque você morava lá desde criancinha, né? Desde os 2 anos. Não lembra de outro... Assim, até hoje, quando eu sonho, assim, alguma coisa de casa, é lá. Que doido. Eu moro na minha casa também desde essa idade. E não consigo me ver em outro lugar. Assim, é esquisito pensar na possibilidade de mudar de lá e parece que vai mudar alguma coisa dentro de mim. Assim. Eu mudei para uma casa muito parecida com a minha, bem menor, mas até me chamou a atenção quando eu vi, porque era de tijolinho e com os batentes brancos. Aí eu fui ver, acabei que eu me apaixonei pela casa, comprei, tô morando lá. E é muito engraçado, quem vai lá fala assim, nossa, mas como parece tua casa? É como se fosse uma mini casa. E isso pra mim é super legal de poder... Nossa, essa possibilidade é muito boa. Você mudar pra uma casa parecida, né? É que a minha é muito personalizada, né? Então vai ser difícil. Só se eu construir uma outra. Personalizada, você diz pelo... Ela tem toda uma altura, infraestrutura assim, sozinha. Tem um você pé dirige, direito né? alto. É só teatro. Só teatro? Mas você dirigia carro? Eu tenho a carteira, mas eu preciso da adaptação. Sim. Preciso fazer mas eu lembro que você tinha, eu acho que eu já peguei carona com você. Acho que minha irmã. Com a sua irmã? Talvez. Há muito tempo atrás, época de cursinho. Mas é isso, né? A gente tem que adequar a casa pra gente. E no teu caso, mais ainda, né? E o que é diferente, assim? A pia é mais baixa? Ou... Não, a minha casa, ela é inclusiva. Então, cozinha é para pessoas de estatura comum, mas eu pego banco, me viro. E o meu quarto tem uma cama mais baixa, menorzinha. E o meu banheiro também, a pia é um pouco mais baixa. Mas eu e minha irmã, a gente não tem tantas dificuldades. Nós somos até mais ou menos altas para a nossa característica, né? Para o nanismo. Então, dá para viver com a arquitetura comum, com poucas adaptações, com pouca coisa. E você tinha aquela loja, né, de miniatura. Tinha uma loja de miniaturas linda. Como é que foi essa época? Eu que estou te entrevistando agora. Que era onde a gente se encontrava muito, né, no shopping. Foi lá que você me convidou para fazer parte do roteiro do Osmar, que até hoje é, assim, um brilho no meu currículo, sabe? Quando eu falo, eu fiz isso, aquilo, e fiz o roteiro do Osmar. A gente teve a loja durante 25 anos, e foi também uma parte da minha vida muito linda, e a gente vivia lá, né? Praticamente morava na loja. E tinha uma coisa pitoresca, vocês foram até no Jô, né? A gente apareceu bastante. A loja de miniaturas, de casinha de boneca, era a única, né, do país. Né? E era tudo artesanal, tudo muito exclusivo. Foi meio que por isso que a gente parou também, né? Porque os artistas querem fazer outras coisas, né? Mudam as linhas de trabalho
E a loja foi mudando de característica principal, era casa de boneca. Mas aí... Virou miniatura. Não, em miniaturas, né? Mas aí a gente, de vez em quando, sentia a necessidade de botar uma caneca ou botar uma caixa de música. Não era exatamente o nosso produto, né? E durante a vida dela, ela foi mudando muito e no final já não tinha mais o mesmo propósito. E aí a gente foi cada uma para sua área. Eu aqui e a minha irmã pintora. Então, se você gostou dos quadros que a gente sempre tem aqui no podcast, você procura a Adriana Cabral no Instagram e fala com ela. Vamos em breve ter a casa aonde era o Pão de Açúcar. Quer dizer, a casa que existia antes do Pão de Açúcar. Ale, estou muito honrada, muito nervosa, inclusive, de ter você aqui no nosso episódio de aniversário. Super obrigada. E, assim, parabéns. A gente nem falou dos montes de prêmios que você ganhou, de Cannes. E eu espero que daqui para o próximo ano eu consiga fazer uma nova entrevista com você e para atualizar aí a nossa amizade. E você é a pessoa que eu gosto tanto, que é tão incrível. Eu te agradeço muito pelo convite. Peço desculpas de não ter conseguido vir antes, porque a gente está falando quase desde que começou o podcast. Finalmente eu consegui. E, enfim, muito legal, né? Porque não é uma simples entrevista. A gente tem um bate-papo que vem da nossa infância. A gente se conhece há muito tempo. Eu acho que isso é muito legal. Eu tô muito orgulhosa de ter você aqui. Obrigada. Acho que é um episódio de aniversário digno. Obrigada. Honrada também de ser chamada para o aniversário. Obrigada, gente. Até a próxima sexta-feira. E um beijo enorme para vocês. Continuem assistindo o podcast, que está cada dia melhor. Olha isso. Obrigada. Obrigada.